Vamos dar início, então, aos trabalhos da parte da tarde. Agora nós contamos com a participação da professora Regina Rochel. Ela é engenheira civil, mestre em mecânica dos solos, doutora em engenharia elétrica na área de automação e livre docente em projeto auxiliar do computador. Foi professora em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, onde atualmente é pesquisadora e professora colaboradora junto ao programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. É editora-chefe da revista PARC, Pesquisa em Arquitetura e Construção, e membro do corpo editorial da Building Research and Information. Colabora em projetos de pesquisa com ênfase no desenvolvimento computacional para habitação de interesse social e desempenho ambiental. Desenvolve pesquisa no tema de modelagem da informação da construção e aprendizado de máquina aplicados ao projeto, construção e operação de edificações e no ensino. Participa ativamente da iniciativa internacional BIM Excelência. Regina, muito obrigada pela participação e passo a palavra para você. Muito obrigada pelo convite, Maria Aparecida, e boa tarde a todos. Preparei aqui um conjunto de slides que acredito que vocês vão gostar. Eu acho que eu nunca apresentei esse conjunto de slides antes, fiz especificamente, terminei ele faz uns poucos minutos, fiz especificamente para esse momento, espero que vocês gostem. Então, vou começar a minha apresentação. Então, eu vou apresentar para vocês a evolução do ensino de BIM no Brasil. E eu montei essa timeline aqui, né? E essa timeline, ela veio, quando me veio esse desafio de falar da evolução, foi vindo ideias de como eu fazia essa costura da evolução do ensino de BIM. E eu me lembrei de um artigo que eu publiquei na Ambiente Construído, em 2013, onde eu olhava para os anos anteriores e destacava, então, as experiências de ensino de destaque brasileiras. E aí, então, eu vislumbrei uma divisão no tempo. Acho que até 2013 a gente tinha experiências já sendo realizadas, mas nós podemos dizer que eram pioneiras, vinham de esforços individuais de professores específicos. Depois, até 2019, nós tivemos uma grande transformação silenciosa no ensino e que ela começou a se mostrar quando nós criamos o evento Encontro Nacional sobre Ensino de BIM. Não podemos deixar de fora dessa timeline a pandemia, o ano de 2020, que realmente foi um turning point, né, nas nossas vidas pessoais, na vida de tantas famílias, mas também, com certeza, para o ensino e a pesquisa. E aí, tem alguns fatores, tá, que me fazem pensar que, a partir de 2021, a gente vai ter uma transformação do BIM no ensino e também na prática de uma forma mais organizada. Então, é nessa linha do tempo que eu vou apresentar a evolução do ensino de BIM no Brasil para vocês. Então, vou começar pelos pioneiros. No meu artigo são 7, artigo com meus coautores são 7, mas eu incluí mais um, tá? Esse é o artigo, é o ensino de BIM no Brasil, onde estamos, foi publicado em 2013, e o estudo apresenta um diagnóstico de experiências brasileiras e internacionais do ensino BIM até aquele momento. E ele nos permitiu avaliar a abrangência dos esforços de ensino adotados até aquele momento, 2012, no país. E tinha um protocolo de pesquisa e um ponto de partida. O ponto de partida foi o ano de 2011, quando eu participei do primeiro workshop no Brasil, no mundo como um todo,
que discutia a BIM na educação. Esse workshop foi promovido pelo professor Rafael Sachs. Na época, eu estava trocando alguns e-mails com ele, porque eu estava buscando a aquisição de uma caverna de realidade virtual, ele tinha uma, e assim nós os conhecemos. E aí, troca e-mail aqui, troca e-mail lá, ele viu que eu tinha interesse em ensino de BIM e me chamou para participar desse workshop, e eu não tive dúvida, comprei minha passagem sem nenhuma agência de fomento, e estive lá nesse momento único, primeira vez que se discutia no mundo a educação, o ensino de BIM. E depois, quando todos nós saímos de lá, todos nós saímos com essa vontade, então, de publicar artigos para dizer como estava o ensino de BIM no seu país, né? E aí, então, eu busquei, e já existiam artigos nacionais, né, o da Kekuchi Pereira e Amorim, que já faziam levantamento dos casos de ensino de BIM no Brasil. Então, nós pegamos essa amostra, fizemos uma leitura dessa amostra, tiramos dela só os que descreviam experiências práticas de ensino e acrescentamos também novos casos de ensino dos autores, que eram o Max, o Adriano de Alencar Salles e o Marcelo de Moraes. Todos faziam, na época, ou doutorado ou mestrado comigo. E as experiências, então, tanto internacionais, que a gente usou no estudo, como as nacionais, foram classificadas de acordo com os estágios de implementação do BIM do SUCA e níveis de competência do doutorado puxa, agora esqueci o nome, de uma aluna de doutorado do Toledo. Aqui, então, a gente classificava as experiências didáticas, elas estavam levando o aluno a um nível de competência introdutório, intermediário ou avançado em BIM. Sendo introdutório, então, a habilidade desenvolvida era de modelador, intermediário, analista, onde ele faz simulações, e gerente, onde ele gerencia o processo da gestão do modelo de informação. Também, introdutório, se a gente via que aquela experiência estava no contexto do estágio 1 de BIM, ou intermediário do estágio 2, ou avançado do estágio 3, segundo a nomenclatura do framework de SUCA. Os usos do modelo, então, se era de modelagem, né, ou produtividade, acelerar, então, a documentação, a edição do projeto, ou se fazia integração entre modelos e uso, então, da informação que estava dentro do modelo, ou se existia o desenvolvimento compartilhado e holístico. Então, a solução sai de forma integrada com todos os envolvidos, não que as pessoas desenvolvem separadas e depois discutem o projeto para ser compatibilizado. As fases do ciclo de vida, então, a gente entendia que uma experiência didática seria introdutória se ela envolvia só uma fase do ciclo de vida, por exemplo, projeto, construção, operação, né? Então, se incluía só projeto, ou só construção, ou só operação, seria introdutório. Mas se aquela experiência didática envolvia duas fases, projeto, construção, ou construção e operação, ou operação e projeto, então a gente entendia a experiência didática como intermediária. E avançada, se ela, então, passava várias fases, 3 ou mais. Os produtos que essa experiência didática permitia, então, gerar, será modelagem paramétrica, quantitativos e documentação, introdutório. Se eram resultados de simulação, compatibilização e planejamento da obra, intermediário. Ou se tinha um contexto de tomada de decisão conjunta baseado no desempenho da solução. Então, seria uma experiência de ensino avançado. E assim, então, nasceu essa primeira avaliação desse conjunto de 7 casos, que é da UFAL até a Unicamp aqui, e hoje eu incluí aqui, não podia deixar de incluir, a da Universidade de São Judas Tadeu, com o Luiz Augusto Contier, né? Todas essas aqui, que vão de 2007
2000, 2007, 2000, 2007, né, do Max, do Adriano Alencar e do Flório, eram experiências didáticas que levavam, então, a competência em BIM introdutória. E depois nós tínhamos esses outros casos aqui, do Mackenzie, da Universidade Federal de São Carlos e da Unicamp, onde eu estava, do Charles, da Sheila Serra e eu, que levava, então, uma competência em BIM intermediário. Vou mostrar para vocês, não todas, mas como nós caracterizamos, para vocês entenderem essa caracterização. Então, por exemplo, a do Mackenzie, que, deixa eu ver essa aqui, qual que é? 2006, que com o Charles Vincent, né? Ela foi caracterizada como intermediária, por quê? Porque ela criava a habilidade de modelar, criava a habilidade de analisar de que forma? Associada à simulação de custo. Mas ela não incluía duas fases de projeto, somente projeto, né? E tinha também uma grande ênfase em gerar quantitativos e documentação. Então, a gente não colocou ela com apesar, ela trabalha com múltiplos modelos, mas uma coisa a se chamar a atenção, tá? É que ela trabalha com múltiplos modelos, mas ela nunca faz a compatibilização de projetos, porque todos os modelos estão num único arquivo. Então, você aqui não experimenta a colaboração, né, inerente do processo, inerente não, necessária no processo de modelagem da informação da construção. Então, quando a gente cria experiências didáticas, tá, com menos envolvimento dos recursos associados ao BIM, menos impacto ela tem na comunidade, né, e também na formação do aluno. Mas, se você olhar aqui, esses dois exemplos da Universidade Estadual de Campinas, ela também está no intermediário, mas olha como ela já leva a gente para o segundo estágio de adoção. Por quê? Porque eu já começo a trabalhar com a parte da colaboração remota, né? Eu trabalho duas fases, projeto e construção, porque eu estou pensando no planejamento, na simulação do planejamento da obra, eu faço a coordenação 3D dos modelos. Também existe a coisa da modelagem paramétrica e da documentação. Então, essa é uma experiência de ensino que leva o aluno a fazer mais uso dos recursos associados a BIM e vivenciar melhor os seus benefícios. Tá? Então, a habilidade de BIM desenvolvida, percebida até 2013, foi de introdutória a intermediária, de modelador a analista. Agora, a gente percebe que não depende da evolução temporal, mas sim da ênfase em aprofundamento do professor e consequente projeto de disciplina, para a gente chegar, então, numas disciplinas que envolvem mais recursos de BIM, envolvem uma competência mais avançada, né? E a gente não observou a habilidade de gerente em BIM sendo trabalhada nos cursos de graduação. Quando nós comparamos com as internacionais da época, a gente percebe, a gente traçou essa linha azul, que seria o BIM mais simplificado. Então, a gente percebe que as experiências internacionais estavam levando para competências, né, intermediárias e avançadas, e nós estávamos ainda nas competências iniciais e intermediárias. Agora, passado esse tempo, eu analiso, eu vejo que nós tivemos uma grande transformação silenciosa, porque nós tivemos muitos professores, muitos pesquisadores, trabalhando individualmente para incorporar BIM na graduação. E foi o Encontro Nacional do Ensino de BIM, que na sua criação em 2018, se transformou numa vitrine para que os esforços dispersos de incorporação do BIM no ensino no Brasil fossem, então, evidenciados. Então, eu fiz um pouco de number crunching em cima dos dados dos anais de 2018 e 2019. Os anais de 2020, o NEBIM 2020, o terceiro NEBIM,
Ele vai ocorrer na semana que vem, nos dias 20 e 21 de maio. Os anais ainda não foram publicados, portanto, eu não fiz análise de dados desse evento. E também eu só fiz, geralmente, as linhas de submissão dos resumos no Enebim são na área de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo, apresentação de experiências realizadas ou a apresentação de planejamentos pensados. Então, eu só peguei os resumos associados a experiências realizadas para trazer esses números que eu vou apresentar a seguir. Então, a gente vê no Enebim a arquitetura e urbanismo com maior presença em professores que estão atuando para transformar as suas disciplinas dos seus cursos, tanto no ano de 2018 como 2019. A engenharia civil vem em segundo lugar e, por último, o nível técnico de extensão. Depois, a gente percebe que, a partir de 2019, começou a ser apresentado no Enebim experiências didáticas voltadas para extensão e pós-graduação, tanto estrito sensu quanto lato sensu. Se nós olharmos as disciplinas, os nomes das disciplinas que os professores declaram estar implementando o BIM. Então, à nossa esquerda, 2018, a gente vê uma grande ênfase em disciplinas de introdução ao BIM. Depois, nós vemos ênfase em grupos de estudo, né? Tem pessoas se juntando para estudar BIM para ensinar. Mas a gente também já vê presenças de projeto integrado, a gente vê ateliê, já vê sistemas prediais hidráulicos, né? Então, a gente vê, e disciplina de introdução à engenharia. Quando a gente olha para 2019, a diversidade é aparente nesse anel de nome de disciplinas. E a gente vê um descarte, ou disciplinas que antes eram denominadas de introdução ao BIM, agora tem novo nome, que é a modelagem da informação da construção. E a gente vê mais, já vê gestão de obras, vê construção civil, sistemas prediais ainda estão ali, e a gente vê mais presença de projetos, né? Ateliê de projeto integrado e projeto integrador. Isso é muito bom. Isso quer dizer que a gente está, de certa forma, vendo indiretamente, certo? Um movimento de competência introdutória para competência intermediária. Se nós olharmos os usos do modelo, então, a parte de cima aqui é 2018, grande ênfase em modelagem. Também temos ênfase na projetação, né? E em fundamentação. De novo, a diversidade, ela é mais visível aqui em usos do modelo em 2019, mas continuamos com a ênfase em criar competência e habilidade na modelagem, o que não poderia ser diferente, porque não existe BIM sem modelo para trabalhar com, né? Então, é coerente, né, a modelagem ter destaque. Mas a gente vê fundamentação criando, e crescendo, e esse crescimento aqui de disciplinas de fundamentação estão todas atreladas a disciplinas de pós-graduação. Enquanto na graduação a gente põe na massa, na pós-graduação, as disciplinas são de fundamentação de BIM. Isso também tem um pouco a ver com a necessidade de informar, de disseminar o que é BIM entre aqueles que já estão formados, né? Tá? Então, a gente precisa renovar conhecimento daqueles que já estão formados. Então, nada melhor, assim, é uma boa opção nos cursos de pós-graduação ter disciplinas de fundamentação. Mas aqui a gente vê coordenação 3D, planejamento, custo, a gente vê coisas novas, como digitalização 3D, prototipagem. Isso aqui é uma sinalização muito importante, vocês vão ver por quê. Eu vou fechar a minha palestra chamando a atenção da necessidade da gente atrelar BIM a outras tecnologias associadas à indústria 4.0, e aqui a gente já vê isso acontecendo, ó. Prototipagem rápida,
a gente vê realidade virtual, a gente vê um pouco de projetos de estrutura aparecendo, muito pouco, mas aqui tem uma coisa que chama atenção, uma única disciplina falando de plano de execução de BIM, que é exatamente o que a gente precisa ensinar para ter a formação do gestor. Então, a ênfase em modelagem persiste, os usos de BIM foram ampliados, a gente vê um deslocamento para o nível de competência intermediário, de modelador para analista, mas ainda falta o gestor. A gente tem um indício de um lugar onde já está trabalhando com esse uso, com essa competência. Se nós olharmos onde estão essas experiências didáticas no Brasil, bem distribuídas entre sul e sudeste, e norte aqui é puxado especificamente pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tá? E a gente vê nordeste também presente e centro-oeste com menor força. Engraçado que no ensino de BIM, enquanto sul e sudeste estão equiparados em pesquisa e formação de mestres e doutores, tá? Essa distribuição já não é igual, né? Aí sudeste fica quase que com 50%, vindo sul depois, nordeste, e centro-oeste e norte quase não aparecendo. Agora eu vou conversar, então, falar um pouco com vocês sobre o impacto da pandemia, como não falar sobre isso, certo? O ensino remoto, a pandemia nos levou para dentro de casa, certo? E nós estamos dentro de um setor que nos permitiu estar dentro de casa, né, escondido do vírus, não propiciando a sua transmissão, e continuamos fazendo com muito esforço e muitas perdas, né, o ensinar e o aprender. Mas existe uma dicotomia nesse contexto, né, do ensino remoto. A dicotomia o ensino remoto democratiza as oportunidades. Então, nós temos mais eventos online como esse, onde muitos podem estar aqui ao mesmo tempo, sem muito esforço. Disciplinas de pós-graduação que eu dou agora são remotas, e eu tenho pessoas do Brasil inteiro fazendo a disciplina de pós-graduação comigo. Mas, ao mesmo tempo, o ensino remoto amplia as diferenças. Nem todo mundo tem acesso à internet, e nem todo mundo tem um equipamento compatível com aplicativos de BIM, que antes tinham, porque tinham as suas salas de informática nas universidades, né? Principalmente na graduação. O ensino remoto, ele também acelerou e ampliou. Acelerou o uso de ferramentas digitais para colaboração. Então, antes era extremamente difícil fazer os alunos fazerem uso de ambientes de colaboração para compartilhar arquivos, né? O CDS, o Common Data Environment, era uma coisa super difícil de as pessoas fazerem uso de, né? E agora a gente começou a gente só trabalha remotamente, então a gente deposita, a gente troca coisas por meio de drives compartilhados, por meio de nuvem, né? E a gente se conversa, se fala, a gente começa a aprender a usar mais ferramentas de gestão para gerenciar melhor o nosso tempo e o fazer de forma assíncrona, né? Então, e a gente também começa a ter que trabalhar dinâmicas online de forma síncrona e síncrona melhor, mas também ampliou o conteúdo online. Agora, toda palestra gera um vídeo que vai para o YouTube, né? A aula gera um vídeo que vai para o YouTube, que pode ser retomado. Então, a gente tem aqui uma aceleração e uma ampliação também de conteúdos online. E o Enebim, no ano de 2020, então, não ocorreu e discutiu exatamente o impacto da pandemia no ensino, né? Então, nós fizemos o que nós chamamos de ações online, que foram webinars e debates, onde um dos debates foi como os professores que nós conhecíamos, que ensinavam BIM em ateliê ou em laboratório de informática, como estavam, então,
fazendo, então, agora a sua prática. E também nós demos evidência para um cenário que nós já havíamos identificado no ano anterior, é que não somente o professor é um vetor de transformação do ensino, de BIM no ensino, mas também os alunos fazem parte, têm força de difusão do BIM através dos seus laboratórios, através de grupos de extensão, através das empresas júniores, através dos escritórios modelo, e nós, então, fizemos uma conversa sobre isso para dar esse destaque, para dizer para o aluno que se você está numa universidade, que a sua universidade não está se mexendo para incorporar BIM, você pode ser esse agente, né, de transformação do seu curso de graduação ou da sua própria formação. Agora, passado esse momento que poucos, né, pioneiros faziam, depois muitos estão fazendo, e com dinâmicas diferentes, não só sendo de dentro, na dinâmica horizontal do professor, dinâmica de baixo para cima do aluno, agora nós vamos entrar no momento onde eu acredito que a transformação do ensino de BIM, ela vai ser, de certa forma, cadenciada, muito bem cadenciada, portanto, organizada e coletiva. Por que que eu digo isso? Tá? Porque está em curso a estratégia BIM-BR, gerida pelo comitê gestor, que tem abaixo dele, participando dele, o Ministério da Defesa, a Secretaria de Aviação Civil, o DENIT e o Ministério da Economia. E todos eles estão desenvolvendo projetos piloto, e quando aqui embaixo do DENIT tem projetos piloto, é porque o plural é plural mesmo, tem de 3 a 4 projetos grandes piloto, tá, sendo desenvolvidos com BIM para o aprendizado desse órgão, para ele, então, saber contratar, controlar e gerir, então, aquela obra pública que, a partir desse ano, deve ser contratada por meio de editais em BIM. Dentro do Ministério da Defesa, existe, então, um grupo de trabalho de capacitação em BIM. Abaixo do Ministério da Economia, através de um edital lançado em 2018, ganho pela RCPET, a Rede Catarinense de Inovação, estão em cursos, deixa eu ver aqui quanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ações, tá? Silenciosamente, porque elas não estão sendo divulgadas. Eu participo de uma delas, essa daqui, chamada Células BIM. E elas todas têm um corpo de pessoas trabalhando para fazer convergência dos códigos de obra da edificação para ampliar, então, ou viabilizar a disseminação do BIM. Melhoria dos processos de concessão de alvarás, eventos de difusão, conteúdo de capacitação BIM para gestores. Isso aqui está quase pronto e já está sendo quase carregado no ENAP. Criar condições favoráveis para investimento público e privado em BIM. Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio de células BIM, de experimentos de internet das coisas. Trabalhando o regulamento técnico para incentivo à coordenação modelar e trabalhando incentivo à construção industrializada. Quando isso tudo tiver finalizado, imagine e tornado público, imagine o impacto, né? Eu trabalho aqui na Célula BIM, lidero 3 delas, vou mostrar para vocês o que as células BIM estão fazendo, mas o grupo técnico de capacitação BIM, ele trabalha em objetivos de aprendizagem. A capacitação BIM de gestores, ele trabalha em disponibilizar conteúdos de capacitação. E a célula BIM, elas são um organismo de transformação aonde elas estão. Paralelo a isso, sem nenhum vínculo, tem o MEC, que publicou novas diretrizes curriculares, que requerem agora que os projetos pedagógicos se
estejam alinhados com essas novas diretrizes, e, no caso da engenharia civil, são diretrizes baseadas em competências. Então, veja só, nesse momento, em múltiplas universidades brasileiras, nós temos núcleos docentes estruturantes revendo seus projetos pedagógicos. E nós temos esse cenário aqui, anterior, de N pessoas já trabalhando com o BIM. Essa grande transformação silenciosa. Esse é o momento em que todos esses que trabalharam silenciosamente vão ter espaço de fala, vão ter espaço de serem ouvidos, de audição. Por quê? Porque o curso está agora permeável para a mudança. Tá? Então, isso aqui acontecendo, mas isso e isso acontecendo, né? Alguém pensando nos objetivos de aprendizagem. O que o NDE faz? O NDE olha para o projeto pedagógico pensando nos objetivos educacionais. Então, todas essas ações convergem para uma transformação organizada. Os cursos de engenharia civil e arquitetura que não usarem a oportunidade que ocorre agora nesse ano, de rever o seu projeto pedagógico, já pensando na inclusão de BIM, vão ficar para trás. Então, a gente teve no BIM no ensino, quais eram as abordagens de transformação? Começamos por professores individualmente adaptando, tivemos alunos instigando a transformação, nós temos, então, já mecanismos de compartilhamento de experiências, e agora nós temos os cursos formalmente se transformando. Vou contar um pouco para vocês sobre as células BIM do termo de colaboração com o Ministério da Economia, sendo gerido pela Recepet. Então, nós temos 3 células BIM em desenvolvimento, uma na Universidade Federal do Paraná, uma na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Nacional de Brasília. Paraná tem como mote transformação da grade curricular de graduação com foco na incorporação do BIM. Pernambuco, a inclusão de disciplinas na grade curricular da graduação com foco de mitigar barreiras. E a UNB, fortalecimento do sistema de aprendizado de agentes. A UNB é um grupo com bastante competência já instalada, né? Muito material desenvolvido, então eles estão trabalhando em tornar esse material público. Pernambuco vem de a grande maioria são os professores dos cursos de arquitetura, e o curso de arquitetura de Pernambuco vem de uma história de escola de belas artes, então existe uma barreira para implementar o BIM muito grande, então a proposta deles é não transformar o curso, mas criar um conjunto de disciplinas que impacte os professores e que depois desse impacto abre-se então portas para a transformação como um todo. Já Paraná tem a ideia de fazer, então, iniciar a transformação. Como isso é feito junto com esse grupo? Então, cada grupo, cada célula é um agente de transformação. Essas diretrizes de agente de transformação para uma célula BIM, elas foram desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação e Comunicação da ANTAC. Então, estavam nesse grupo de trabalho eu, a professora Mariana Lima, da Universidade Federal do Ceará, a Mônica Salgado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Érica Kekuchi, da Universidade Federal da Bahia. E nós 4 ficamos lá fazendo brainstorming de como a gente instala dentro de uma universidade, de um curso, um grupo que tenha potencial de transformar a sua graduação. Então, nós pensamos que o grupo deve ter um momento de formação, um momento de planejamento das suas ações e um momento de desenvolvimento dessas ações e fechamento. E, então, tem um momento da formação da equipe, faz parte da formação da equipe treinamentos de gestão, de metodologias ágeis de indústria 4.0, para a gente pensar muito além do BIM.
Depois, para chegar na proposição, a gente começa primeiro com um monte de levantamentos para a gente entender o nosso entorno, e depois de diagnóstico, para nos vermos como nós somos, e assim fazer a proposição. E aí tem um momento para o desenvolvimento das proposições e fechamento, e com isso fecha-se esse primeiro 1 ano e meio de trabalho com a célula, e a célula, então, começa a ser um mecanismo autônomo, certo? Assim esperamos. Com relação a diagnósticos, eu trouxe aqui para vocês conteúdo que já está publicamente disponível online para qualquer um acessar no canal do YouTube do GTTIC da ANTAC. Então, nós estamos adotando 2 métodos, um método para fazer o diagnóstico identificar interfaces de BIM na matriz curricular, e esse é o doutorado da Érica Kikuchi. Aqui você tem o vídeo, e na descrição aqui embaixo nós temos um link para a planilha de coleta de dados e também um link para a referência científica que apresenta o método. Idem aqui para o grau de maturidade BIM na IES, e nós estamos fazendo o grau de maturidade para os cursos envolvidos. Então, se a célula BIM envolve professores de 2 cursos, a gente faz o grau de maturidade BIM, né, por curso, tá? Idem, aqui na descrição, existe um link para a planilha de coleta de dados e para a referência científica que explica a metodologia. Acho que eu falei muito rápido, eu vou fechar a palestra mostrando para vocês o quão complexo, o quão difícil é a gente atingir o nível intermediário e avançado da competência em BIM no ensino, tá? Como competências BIM, eu tomo como padrão esse protocolo do SUCR, essa classificação, que divide competências em competências de domínio e executivas. As competências executivas são aquelas associadas a ensinar o software, a ensinar a mexer um equipamento, a ensinar a mexer um veículo, e é uma técnica muito específica. E a gente tem que tomar cuidado para não ficar só nas executivas, só ensinando software para os nossos alunos, só ensinando a pilotar drone, só ensinando a usar uma estação total, né? A gente tem que fazer isso e a competência de domínio, que é a funcional, que ensina a colaborar, a facilitar, a gerenciar, a trabalhar em grupo, a técnica, que é associada a cada específica, então, as simulações de desempenho, né? A de suporte, então, saber configurar as coisas, a de administração, a de operação, saber operar, né, o ambiente, saber operar aquilo que se constrói. Saber implementar, portanto, saber desenvolver, programar, e também fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, olhando aqui para a definição do BIM, segundo o BIM Handbook, a gente vê que parte dessa definição do BIM nos leva à competência executiva instrumental, que é a que fala de tecnologia de modelagem. Então, BIM é uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. Não tem como fugir de ensinar a modelar e fazer isso, né, ou ensinar a desenvolver simulações, fazer isso com enfoque na ferramenta. Não tem como não fazer isso, certo? E uma complexidade é que a ferramenta, a tecnologia, o espaço de tecnologia é muito grande. Múltiplas ferramentas participam do processo, né? Então, nós temos as ferramentas que são, por exemplo, o SketchUp, o Duct Design 3D, o Pipe Designer, né? O Lumen, o Rhinoceros, o Formet, são ferramentas. São ferramentas CAD? São. Quando elas entram dentro do processo de BIM e
conversam, precisam fazer interoperabilidade do que é gerado, por exemplo, por meio de IFC, ou elas têm APIs que ligam com as plataformas, elas se transformam dentro da classificação do Eastman, tá, em ferramentas BIM. Nós temos, então, as plataformas, né, que são aquelas que geram os modelos de informação ou fazem análise sobre o modelo de informação. O Revit, o Navisworks, o ArchiCAD, o Vectorworks, o Solibri, o VicoOffice são exemplos dessas plataformas. E nós temos os ambientes, são aqueles que onde a gente guarda os modelos, né, os ambientes de colaboração. Todos eles são ferramentas, né, ferramentas softwares BIM. E se eu tiver que ensinar o aluno a fazer uso dessas ferramentas, com enfoque instrumental na ferramenta, eu estou desenvolvendo competências executivas. Agora eu olho de novo para a definição de uma tecnologia, da definição do BIM, que é uma tecnologia de modelagem, e o conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos. Então, e da construção. Então, quando a gente olha para processo, quanto mais a gente coloca o processo em sala de aula, quanto mais esse processo é holístico, envolve mais situações diferenciadas e diversificadas da nossa prática, num único exercício, tá? Mais a gente avança na competência BIM da intermediária para avançada. E quando a gente coloca a prática como a construção, a gente começa a ter demandas de incluir situações ali que são tecnologias que vão além do BIM, né? Que é o sensoriamento remoto, que é a fotogrametria, que é a prototipagem, a realidade virtual, e que é o sensoriamento, o digital twins. Então, essas duas palavras, processo e construção, vão nos levar para o uso do BIM, tá? De intermediário a avançado. Então, os processos são, para mim, uma equivalência aos usos do modelo e vão fomentar competências de domínio. Os usos do modelo, a gente tem vários autores que listam quais são esses usos do modelo. Existe uma tendência mercadológica de nomear esses usos por 5D, 6D, 7D, 8D. Eu sou totalmente contrária. Não se deve fazer isso, porque quando você pega 5D, você tira toda a semântica daquele uso do nome, tá? E o 5D, para alguns, tem a ver com o custo, né? O Author Cost Estimative, que é esse uso aqui, ó, que perpassa várias fases do processo, do ciclo de vida. Então, assim, eu sou veemente contrária a fazer uso dessas letrinhas aqui. A gente deve fazer uso dos processos, porque eles trazem à tona, explicitam a prática, que é mediada por BIM. Na próxima transparência, eu vou mostrar um uso específico, vou falar do planejamento de obra, né? Quando um uso de modelo, geralmente ele é caracterizado por uma descrição, pelos benefícios, então, que devem estar associados, então, o que eu ganho ao fazer aplicação do BIM nesse uso. Por exemplo, aqui no planejamento de obra, eu destaquei que eu posso querer ter um canteiro de obras otimizado. Então, o uso do modelo tem, geralmente, uma descrição, a lista dos seus benefícios, os recursos requeridos, então, tem todo o ferramental requerido. E você vê aqui que, para planejamento do modelo, eu preciso plataforma de modelagem, porque eu preciso modelar o que vai ser construído, eu preciso modelar o canteiro de obras, eu preciso modelar os elementos temporários do canteiro de obras, eu preciso da ferramenta de planejamento, que eu sempre fiz uso de, e eu preciso de um terceiro recurso tecnológico, que é uma plataforma de modelagem 4D que sincroniza a atividade do planejamento, tá? Descrita no tempo, com o modelo 3D
a parte do modelo, componente do modelo 3D envolvido naquela plataforma, naquela atividade. Geralmente também os usos do modelo têm as competências que são requeridas, você precisa saber isso, você precisa saber fazer modelagem, você precisa saber usar ferramentas de planejamento, né? E tem geralmente uma bibliografia. Aqui eu trouxe para vocês o desenho do mapa de processo do planejamento da obra com BIM. Então, e coloquei aqui em colorido, né, nessas caixinhas, que são as atividades específicas, o ferramental associado. Então, nota que eu tenho, nesse processo, aqui eu uso um ferramental, aqui eu uso outro, aqui eu uso um terceiro. Então, quando a gente fala de interoperabilidade, tá, não é de graça, porque o que sai daqui tem que entrar aqui. Então, eu tenho que estudar essa comunicação. Então, esse modelo, né, que vai sair, é um modelo que tem que ser recebido aqui dentro. Então, eu tenho que preparar e ajustar o plano da obra, eu tenho que criar, eu recebo um modelo 3D, eu tenho que melhorar esse modelo 3D para ele também incluir elementos da obra, eu tenho que fazer a ligação da atividade ao componente que participa daquela atividade, eu tenho que validar, verificar se essa ligação aqui está correta, se eu estou, não esquecer de ligar ninguém, se eu estou ligando corretamente, e depois eu tenho que fazer a revisão do meu modelo, mas de que forma? Pensando no canteiro de obras otimizado. Isso aqui, só o professor de planejamento que entende de canteiro de obras, que sabe o que é otimizar um canteiro de obras, vai saber, então, que cenários que ele pode experimentar aqui, visualizar em 4D. Então, o que ele pode mudar aqui para otimizar aqui. Então, aqui é que eu vou trabalhar o benefício, aqui é que está o ensino de engenharia mediado por BIM. Aqui é que está o grande quê da questão. E uma coisa que ninguém conta para a gente, e é o professor de planejamento que vai saber trabalhar isso com o aluno. Eu termino, então, com um plano otimizado, e eu termino também com o modelo 4D, que é diferente do modelo 3D. O modelo 4D que tem o tempo a ele associado, e pessoas na cadeia, na linha do processo, após esse modelo 4D estar pronto, vão fazer uso. De que forma? Quero ver a obra no dia tal. Como ela estaria? Então, você usa isso para fazer checagem na obra, você usa isso para explicar a atividade que deve ser feita na obra. Então, tem vários usos também dessa nova saída, tá? E aí eu fecho, né, dizendo que essa transformação organizada, tá? Quando a gente agora, com os NDEs, com abertura para implementar a BIM de uma forma dispersa e apropriada, holisticamente apropriada a competência de engenharia civil e de arquitetura, tá? A gente tem, com isso, uma abertura, uma ligação da modelagem da informação, nos propiciando entrar naquilo que vem agora para a nossa frente, que é a indústria 4.0. Então, o ensino de BIM, ele é o gatilho para a gente incluir a indústria 4.0 também nos nossos cursos de graduação. Agora, eu sempre falo que BIM não nos faz colaborar. A gente tem que estar colaborando para conseguir fazer BIM, tá? O mesmo é aqui, né? Então, aqui a gente vai ter que buscar colaborar com o pessoal da estatística e da ciência da informação, da ciência de dados, para saber fazer uso de Big Data dentro das nossas disciplinas. A gente vai ter que conversar com o pessoal que sabe trabalhar com realidade aumentada, com o pessoal que sabe, que está trabalhando com robótica, então conversar com quem mais trabalha robótica, criar situações de ensino onde eu posso experimentar robótica ainda na graduação,
trabalhar com situações de talvez exercícios, exemplos, casos de pré-fabricação, conversar com o professor de materiais, trazer ele para perto agora, de que forma eu posso fazer a questão dos materiais melhor trabalhada, olhando a indústria 4.0 na graduação, e se aproximar daquele professor que trabalha no laboratório de maquete, como que, então, eu vou criar situações de ensino integradora, tá? Pode ser apenas uma, né? Que no curso como um todo, que envolva fazer uso, né, em sala de aula, desse conjunto diversificado de tecnologias, e assim a gente se prepara com o gatilho do BIM, né, para incluir a indústria 4.0. Então, você vê que perda que vai ser agora na graduação, se nós já não estivermos colocando na nossa grade curricular, muito além de 2 ou 3 disciplinas, o BIM, tá? Essas são as referências, as 2 principais referências da minha fala, e assim eu termino hoje, né? Deixando aqui meu muito obrigada, e espero que vocês tenham gostado dessa minha apresentação do que, na minha visão, foi a evolução do ensino de BIM no Brasil. Muito obrigada, Regina. Temos aqui também uma concordância, o Richard Petrilho, estou vendo a palestra e depois de 20 anos trabalhando com o BIM, eu tenho que concordar com 100% com a fala da professora Regina. Obrigada. O professor Maurício pergunta: obrigada pela sua apresentação, professora Regina. A compilação apresentada é de grande valor para colocar o BIM na agenda acadêmica. A chave do sucesso, no entanto, é a visão política de colegiados, sem a qual o BIM continuará a ser apenas uma questão para um futuro que já está aí, materializado na demanda colocada pela estratégia BIM-BR. É o BIM no ensino mais do que o ensino do BIM, que dificilmente deixará de ter o caráter disciplinar tradicional. Isso é uma verdade. Vou confessar que, enquanto eu estava na graduação, eu tinha muita postura, porque eu sentia uma barreira muito grande na época, e eu fazia as minhas introduções de BIM individualmente, né? Porque é muito fácil você fazer na sua disciplina, com o seu melhor amigo, né? Ou fazer para fora, na extensão. Essa é a forma mais fácil de você fazer BIM. Agora, fazer BIM de forma colegiada é difícil e é chato, né? A gente precisa formalizar BIM. A gente precisa tornar a modelagem de formação explícita em palavras, nos nomes das disciplinas, nas ementas. Por quê? Porque assim a gente dá um sinal para a comunidade de que aquela competência ali existe, está sendo trabalhada, e também os alunos se apropriam disso, porque a gente vê hoje cursos de engenharia civil de particulares que tem muito alarde de BIM e não ensina tanto BIM como, por exemplo, na minha universidade, na Unicamp. Só que, e aí os alunos dessas particulares saem com esse peito cheio, com isso no currículo deles. E os nossos alunos parece que, isso eu não sei, mas tiveram. Então, se isso está explícito, as pessoas se apropriam também mais, né, com maior força, dessa competência que nós trabalhamos neles. O Richard coloca aqui, de novo, que é difícil até para rodar numa empresa, falta tecnologia e conhecimento. Então, essa questão da academia, acho que na hora que você vai para as empresas, também se enfrenta essa dificuldade de mudança, né, de cenário. A dificuldade de mudança, ela é real, né? Ela não é
uma mentira, ela é real. Ela tem que ser enfrentada. Às vezes, ela não precisa ser enfrentada por nós. Às vezes, o ambiente, o entorno pode fazer esse enfrentamento. Porque quando o entorno estiver tão forte, o entorno faz enfrentamento para você. Não é mais você que tem que convencer o outro, né? E nós estamos caminhando com uma situação como essa. O entorno vai fazer a pressão. Todas essas medidas que você apontou, né, a questão da estratégia vindo com todos esses aparatos, isso com certeza vai levar, forçar, né, uma mudança. Então, que vai fazer essa movimentação. E ali acabou de colocar aqui que a verticalidade, a horizontalidade das disciplinas, uma grande verdade, né? Nós temos que pensar em disciplinas no mesmo semestre que se conversam, então trabalham o mesmo exercício, tem momentos de sala de aula juntos, tá? Como a gente tem que pensar disciplinas verticais acontecendo talvez um semestre por ano, né? Ou, por exemplo, no semestre par, no segundo semestre, né? Que envolva alunos de vários anos. Então, o aluno do ano mais inicial tem umas competências talvez mais executivas, e o aluno dos últimos anos uma competência mais de domínio dentro daquele exercício, né? Um aprende com o outro, um enxerga onde ele vai estar, ou a razão daquele instrumental que a ele foi pedido, né? Então, muito importante, sim, fazer disciplinas verticalizadas, né? E horizontais, né? E cada vez mais, com a Indústria 4.0, nós vamos ver exemplos de verticalização no curso e horizontalização entre cursos, porque você não vai mais conseguir trabalhar tão bem com sensores e com robótica e com automação, então você vai ter que começar a fazer conversas com cursos de mecatrônica, cursos da estatística. Hoje a estatística ela é base para a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, meu filho está fazendo engenharia da computação e deixou a estatística de lado, né? E aí eu comecei a falar para ele, olha, não vai deixar de fazer a disciplina de machine learning, tá? Ele foi se matricular, não podia, porque não tinha estatística, né? Então, assim, a gente está entrando num contexto agora que é vertical e horizontal entre cursos. Importante a gente juntar competências que realmente eu não vou ter que ensinar, mas eu posso botar para trabalhar junto, né? E aí essas competências se conversam para entregar uma solução, né? É isso até que a Ives está perguntando. A senhora tem conhecimento de que o BIM estava implantando nos programas de outras engenharias, além da engenharia civil? Não, tá. Com certeza, arquitetura e urbanismo. Provavelmente, talvez, engenharia de produção possa colocar alguma disciplina assim, mas eu acho que o BIM vai ser uma coisa mais nossa mesmo, né? Nossa engenharia, né? Quando você... engenharia civil, né? Engenharia civil e talvez engenharia da produção e arquitetura e urbanismo, com certeza. Tá. Bom, Regina, agradeço muitíssimo. Estamos chegando perto do nosso horário para que a gente possa fazer aí a transição. E deixo espaço, se quiser deixar uma mensagem final. Eu fiquei muito feliz, agradeço a oportunidade, o exercício que eu tive que fazer para pensar e montar essa linha do tempo para vocês, me deu bastante aprendizado, gostei de compartilhar isso com vocês, né? Fico feliz de ter tido a oportunidade de fazer isso. Muito obrigada, então.